A paz do Senhor, povo de Deus, queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade, louvar a Deus pelas nossas vidas. Essa é mais uma oportunidade que Deus nos dá para a gente meditar na palavra do Senhor. E eu quero te convidar para fazer essa meditação. Antes, agradecer a você que é inscrito no nosso canal, você que ainda não é, pode estar nos ajudando, se inscreve. Uma coisa que eu sempre peço, compartilhe os vídeos, tá? Nos ajude a pregar o Evangelho, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Eu creio que você pode ser sim um canal de bênção para nos ajudar a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Então compartilhe entre os seus amigos, familiares e que Deus continue te abençoando. Tá bom? Para esta oportunidade eu quero te convidar para lermos dois versos no Salmo de número 29, que é um Salmo de Davi, né? E Davi é um dos maiores, ou o maior salmista, né, que a Bíblia registra. A boa parte dos salmos foi Davi que escreveu. O Salmo de número 29, Davi está exortando o povo a louvar ao Senhor através da majestade de Deus. E o 29, no verso 13, ele diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor quebra o cedro do Líbano. E eu trouxe esse verso, ou esses versos do Salmo 29, porque muito me chamou a atenção esses dias, né, olhando para tudo que está acontecendo ao nosso redor, não só aqui na cidade, mas de uma forma nacional e até mundial mesmo. A gente vê que existe uma poluição sonora muito grande, né, muitos barulhos, são muitas devassidão, profanação, né. A gente teve recentemente um show profano aqui no nosso país, todos nós sabemos, e ali ouviu-se muitas vozes, menos a voz de Deus, né? Ouvimos muitas vozes ali através daquela profanação. E não estou citando isso como exemplo, porque foi o que me veio à mente agora, mas não é só isso, né? De uma forma nacional e internacional, a gente vê muita profanação, muitas vozes demoníacas falando, tratando. A Bíblia diz que o Deus desse século ele está atuando e a gente vê isso nitidamente. E uma pergunta me veio à mente: como fazer para que a gente possa ouvir a voz do Senhor em meio a uma profanação, a devassidão, em meio a tantos barulhos, né, que o pecado, que o próprio homem está trazendo sobre si, ele está atuando de uma forma tão grande? Como a gente faz para ouvir a voz do Senhor em meio a tanto pecado, em meio a tanta iniquidade, né? Como o cristão ele pode ouvir? Será que dá para a gente ouvir a voz do Senhor? Porque o salmista ele vai dizer que a voz do Senhor é muito poderosa, né? E ele cita alguns exemplos aqui. E eu me perguntei: Senhor, como é que eu faço para ouvir a tua voz? Como é que eu faço para ouvir a voz do Senhor? O que eu devo fazer? Eu fiz algumas anotações aqui e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, para me ouvir a voz do Senhor, é necessário entrega. Eu preciso me entregar a Deus. Deus não vai falar com qualquer pessoa. Deus vai falar com aqueles que têm compromisso com Ele. Segundo, para me ouvir a voz do Senhor, eu preciso ser um adorador. Todo adorador, ele ouve a voz do seu Deus. Todo adorador, ele consegue ter uma intimidade com o seu Deus. Então, além da entrega, eu preciso ser um adorador. Para me ouvir a voz do Senhor. Se você está, como eu, preocupado em meio a esse mundo, preocupado em ouvir a voz do Senhor, eu quero te dizer que sem entrega, sem adoração, não dá pra gente ouvir a voz do nosso Deus. Terceiro, o que é que eu preciso para ouvir a voz de Deus? Sensibilidade. Isso aqui é interessante, gente, porque a voz do Senhor, embora ela seja poderosa, o salmista diz que a voz do Senhor troveja, né? Ela faz um barulho, né? Através do poder do nosso Deus. É claro que ele está usando isso como um modelo de comparação, mas para que eu possa ouvir a voz do Senhor, eu preciso estar com os meus ouvidos afinados. Eu preciso ter sensibilidade, porque senão eu não vou conseguir, por causa da iniquidade que está imperando no mundo. São muitos barulhos, são muitas coisas, são muitas ofertas, são muitos pratos, são muitas tentações. Se a gente não parar e dizer assim: peraí, agora eu vou ouvir a voz do Senhor, a gente acaba errando, a gente acaba caindo. Tem aqui atrás, vocês estão, com certeza vocês estão vendo aqui, tem um violão aqui atrás. Eu quero usar isso como exemplo. Eu não sou músico, gente,
tá? Eu arranho algumas notas, mas todo músico, para ele pegar um louvor, uma música, né, de ouvido, como a gente costuma dizer, ele precisa ter uma sensibilidade muito grande. Ele começa a ouvir a voz da pessoa que está cantando e ali ele vai descobrir a nota, né, através da afinação. Então ele tem que ter um ouvido sensível, ele tem que ter um ouvido preparado, afinado, como a gente costuma dizer. A mesma coisa é para ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ter a sensibilidade, eu preciso conhecer, claro, a voz, né, porque senão eu posso confundir com outras vozes, mas eu preciso ter essa sensibilidade, essa comunhão, né, essa destreza, né, se é que eu posso usar essa palavra, né, com os meus ouvidos espirituais afinados, para que quando Deus falar eu pare e diga, opa, esse é o meu Deus que está falando, esse é o Senhor, essa voz é conhecida, essa voz eu conheço. Né? Lembra de Elias? Elias está na caverna e a Bíblia diz que vem um vento, vem uma tempestade, né? E Deus não estava no vento, Deus não estava na tempestade. Vieram muitos barulhos, muitas vozes, mas quando veio a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele parou, ouviu e obedeceu ao mandato daquela voz. Então que a gente possa nos entregar, que a gente possa ser um adorador e que, por terceiro, a gente possa ser sensível. Tá? O que falta na humanidade hoje é a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. 4. O que é que eu tenho que fazer para ouvir a voz do Senhor? Ser submisso, que é algo que o ser humano hoje não quer ser. Gente, o ser humano hoje brinca com as coisas de Deus. O ser humano não quer mais ser obediente a Deus, não quer submeter-se à vontade de Deus. E detalhe, pasmem, muitos cristãos não querem mais ser submissos ou submissos a Deus. Não querem mais parar para obedecer ao Senhor, para ouvir a voz de Deus, para entrar nos preceitos estabelecidos por Deus. Então, se eu não for submisso a Deus, eu corro um grande risco de parar de ouvir a voz do Senhor. E quinto, para encerrar, eu preciso de um quebrantamento. O próprio salmista vai dizer que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Deus sempre vai estar perto, conversando com alguém que é quebrantado perante Ele, com alguém que entende que precisa estar nos pés do Senhor. Então, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro entregar a nossa vida a Deus, a Ele, para viver uma vida de intimidade com Ele. Quando precisar ouvir a voz dele, começamos adorando, que é a segunda forma de ouvir a voz do Senhor. Começamos adorando e louvando a Ele. Com o tempo, a gente vai se tornando sensível. Através dessa adoração, essa intimidade, essa comunhão, eu vou aprendendo a ser sensível à voz de Deus. E aí eu vou desenvolvendo uma intimidade tão forte com Deus que quando a voz dele soar, quando a voz dele ecoar, né, quando a voz dele bradar, melhor dizendo, aí a gente vai dizer, esse é o nosso Deus. Essa voz é inconfundível. Com o tempo, a gente vai se tornando sensível e percebendo que Deus fala. Por isso, precisamos ser submissos, né, e estar com o nosso coração sempre quebrantado. São 5 características de quem consegue ouvir a voz do Senhor. Primeiro, a entrega. Segundo, a adoração. Terceiro, sensibilidade. Quarto, a vida submissa perante o Senhor. E quinto, encerramos o quebrantamento. Seja um crente quebrantado na presença do Senhor, porque é assim que Deus quer e é assim que Deus espera que sejamos. Que Deus abençoe meus irmãos. Eu não quero mais me estender. Foi algo que Deus colocou no meu coração e desejei compartilhar com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração, quero te convidar para orar conosco e te pedir mais uma vez, como pedi no vídeo passado, compartilhe os nossos vídeos, comente os nossos vídeos, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão. Eu creio que Deus vai te usar para nos abençoar, porque quando você comenta, quando você deixa a sua sugestão, quando você deixa o seu apontamento, a gente vai melhorando, tá? Então Deus te usa para nos abençoar e nós somos usados para abençoar vocês, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te exaltar, Jesus, te dizer, não só pelas nossas vidas e por aquilo que Deus fez, pelo aquilo que o Senhor fez dentro de nós e em nós, mas pela vida do meu irmão, da minha irmã que está nos assistindo agora. Peço que o Senhor os guarde, os proteja, peço que o Senhor abençoe a sua vida, os seus negócios, a sua família, Senhor. Entra com providência na vida daqueles que estão necessitando de Ti. Deus, eu não sei a necessidade, mas o Senhor é o Deus que supre as necessidades. O Senhor é um Deus de providência, por isso que o Teu nome é Jeová Jireh, aquele que provê. Por isso o Senhor traz a providência, o suprimento necessário para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Se há alguém enfermo nesta hora, que seja alcançado por Ti neste momento.
e que toda enfermidade caia por terra e seja destruído, Senhor, e que esta pessoa, este irmão, esta irmã, goze de saúde nesta hora. Senhor, abençoa a todos, Senhor, e abra aqui, Senhor, também um pedido de oração em favor dos nossos irmãos, em favor de toda a população ali no Rio Grande do Sul. O Senhor guarda aquele povo, acampa os teus anjos ao redor, Senhor, abençoe, abre as portas, faça prosperar naquele lugar, Jesus. Deus, que toda ação do inimigo, que toda ação contrária contra aquele estado seja desfeito e que o Senhor dê vitória àquele povo para a honra e glória do teu nome. Eu te peço tudo isso, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco. Continue conosco aqui. Mais uma vez, compartilhe esses vídeos, nos ajude a pregar o Evangelho e que a palavra do Senhor esteja sempre nos vossos corações, transformando as vossas vidas, tá bom? E lembrando, para ouvir a voz do Senhor, eu preciso me entregar, eu preciso ser um adorador, eu preciso ser submisso, eu preciso, louvado seja o nome de Jesus, ser quebrantado, né? Esqueci aqui o último, mas é ser quebrantado. Eu preciso ser um crente quebrantado, algo que muitas pessoas têm deixado de ser, né? O coração tem endurecido, mas que sejamos quebrantados na presença do Senhor. Deus abençoe.